bom dia a todos os que nos assistem. Estamos juntos para mais um Café com Deus. É bom estar com vocês, bem-vindo à minha casa. Essa é a Raquel, minha esposa, esse é o seu Luiz, meu sogro, e eu sou Israel. Nós vamos ter comunhão hoje, usando o alimento diário, dessa série Deus nos chama para seu reino e glória. E vamos estar desfrutando desse volume, O Poder do Evangelho. Nós vamos desfrutar da quarta semana, ok? Então vamos nessa. Bem-vindos à minha casa. Cristo é a conexão de toda a criação com Deus. Vamos de novo? Cristo é a conexão de toda a criação com Deus. O título da mensagem desta semana é A Obra de Fé. Amém. Veremos que Cristo, o primogênito de toda a criação, é a conexão entre a criatura e o Criador. E que essa conexão foi desfeita no Jardim do Éden, devido à desobediência de Adão e Eva. Essa desconexão trouxe consequências graves à humanidade, a ponto de o homem quase perder sua pureza e utilidade a Deus pela mistura ocorrida em Gênesis 6. Veremos também a fundação e a rebelião do governo humano contra Deus e o caminho para o homem reconectar-se a Ele. Amém. Amém. Esse primeiro parágrafo, que o seu Luiz leu, ele usa três palavras bem marcantes. A primeira dela é a conexão. Deus nos criou conectados com Ele. Nós fomos criados para viver ligados em Deus, conectados em Deus, em comunhão com Deus. Sim. Entretanto, aconteceu uma desconexão. Essa desconexão foi um desastre, né, Raquel? Sim, foi um caos completo, tragédia completa ali no Jardim do Éden e rompeu. Então, o homem já não tinha mais conexão com Deus. Ele foi criado para isso, foi criado para estar junto com Deus, para ter comunhão com Deus, e a comunhão foi interrompida por causa do pecado. Sim. Mas graças a Deus, Deus preparou algo maravilhoso, o caminho e o meio da reconexão com Deus ali em Gênesis. Amém. Então Deus preparou um meio para que essa conexão pudesse voltar a acontecer. E isso ele fez, como a gente lê aqui em Efésios 1:10, que ele fala de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia! Aleluia! Porque ele vai fazer convergir. Convergir. E também em Colossenses 1:16, 17, nós vemos, que nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O subsiste, quer dizer unir as partes num todo. E Cristo é esse ponto de conexão capaz de unir todas as coisas criadas, formando um todo. Isso porque Cristo, ele é tanto Criador como criatura. Cristo é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Cristo é completo, Ele é completo. Aleluia. E ele é o único que consegue. Só ele consegue, ninguém mais. Só ele. Por quê? Porque ele é a conexão perfeita. Ele é a conexão perfeita. Ele é a conexão perfeita. Tinha um rio, estava o homem de um lado, Deus do outro, e a ponte caiu. Cristo é essa ponte. Ele que faz a conexão do homem com Deus. Todas as coisas. Vamos dar uma olhada, Raquel, em 1 Timóteo 2,5? Sim. Então vamos ler aqui 1 Timóteo 2,5, ele fala, Portanto, há um só mediador, só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia, Amém. Cristo Jesus, homem. Então, Cristo como Deus, Cristo como criatura, ele foi capaz de fazer essa conexão, mediar.
Então, havia um problema de inimizade, um problema de separação, e Cristo foi esse mediador. Amém. Que nos reconectou com Deus. Amém. João 12:32 fala da experiência da obra da cruz de Cristo, né? E fala que ali aconteceu algo fantástico. João 12:32 fala o seguinte: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Amém. Então, Cristo na cruz, né, ele se tornou esse grande fator de atração universal, né? Esse fator de atração que é Cristo, ele consegue atrair todos a si, e Cristo e Deus e o Pai são uma pessoa só. Amém. E aí ele reconecta de maneira plena o homem com Deus. Aleluia. Hoje nós podemos a qualquer momento dizer apenas: ó Senhor Jesus, se eu estiver longe de Deus, eu me reconecto com Ele por meio do nome do Senhor Jesus. Amém. Esse nome maravilhoso que faz a conexão entre nós e Deus. Amém. Porque o homem foi criado para receber a vida e a natureza de Deus. Vamos falar? O homem foi criado para receber a vida e a natureza de Deus. Eu fui criado. Eu fui criado. Eu fui criado para receber a vida e a natureza de Deus. Aleluia. Amém. O homem. Em sua segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amém. Pode continuar. Deus criou o homem como essa virgem pura, que só tinha seu marido em seu coração. Amém. Foi com essa simplicidade que o homem foi criado e colocado no jardim do Éden. Sim. Aleluia. Foi com essa simplicidade que o homem foi criado e colocado no jardim do Éden. Agora, interessante, Raquel, é que o homem foi colocado no jardim do Éden e ele não foi colocado lá individualmente. Esse homem era um homem coletivo, composto de duas partes, sim, o homem e a mulher. Amém. Gênesis 5:2 tem uma expressão muito interessante também que fala o seguinte: o homem e mulher os criou. Amém. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então Deus vê o homem e a mulher como uma pessoa só, como um ser só. Isso é maravilhoso, não é? Maravilhoso. E a gente só consegue entender isso depois que a gente casa. Sim. Quando a gente casa, essa relação do homem e da mulher como uma só pessoa, não somente uma só carne, mas uma só alma, um só espírito, né? Porque temos a mesma vida, a mesma natureza de Deus. Glória a resultado Deus. Disso é maravilhoso. Né? Amém. Senhor Jesus. Então, o homem, ele foi criado para cumprir a vontade de Deus, e este homem, Deus o fez como complemento. E essa relação do homem e a mulher, que por Deus é visto como uma pessoa só, né? É um princípio, é uma base, que é o princípio para o nosso viver da igreja, onde todas as coisas estão sendo conectadas em Cristo. E é claro, meus amados, para isso tem que ter uma ordem no universo, essa ordem precisa ser entendida. Não é uma questão de ser superior, de ser inferior, porque Deus vê o homem e a mulher como uma pessoa só. Mas para a função dentro da economia de Deus tem um princípio de encabeçamento, não é, Raquel? Existe uma ordem. Existe uma ordem. Primeiro Deus, sim, depois Cristo, sim, depois o homem, depois a mulher. Amém. Um não é maior nem menor que o outro. A questão é um princípio para o fluir a bênção de Deus. Sim. Quando há essa conexão Deus, Cristo, homem e a mulher, tem um canal aberto para descer e fluir a bênção de Deus para toda a família e para toda a igreja. Amém. Amém. Então vamos falar qual é a lição? Precisamos aprender, né? Amém. Lição que nós precisamos aprender. Ser simples e obedecer a palavra de Deus. Isso nos guardará das ciladas de Satanás. Vamos fazer de novo? É ser simples e obedecer a palavra de Deus. Isso nos guardará
das ciladas de Satanás. Raquel, o que eu mais preciso é ser simples. Sim, amém. E obedecer a palavra de Deus. Senhor Jesus, vamos orar, né? Amém. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de estar ouvindo a Tua palavra, ouvir o Teu falar. Obrigada, Senhor, porque nós queremos nos manter simples, Senhor, e obedientes à palavra que nós temos ouvido. Amém. Essa palavra, Senhor, que nos tem conduzido Amém. para o Teu reino e Tua glória. Aleluia. Nós abençoamos todos que estão nos ouvindo nessa hora e que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Jesus Muito é o obrigada. Senhor. Obrigado. Amém. Um abraço para vocês, irmãos. Tchau. Tchau. Tchau.